Adorar o nosso Deus maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Para cá a oportunidade, o grupo de louvor. Em nome de Jesus Cristo. Deus fiel, aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é digno de todo
Glória a Deus, aleluia, Jesus, oh Deus maravilhoso. Eu vou deixar uma mensagem também da palavra do Senhor para o dia de hoje e vou abrir aqui umas oportunidades em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Vamos ir rapidamente para ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Fica em Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 19, o versículo é o 5. Pois agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Aleluia. Eu glorifico a Deus, eu exalto o nome do nosso Deus, porque nós somos propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Nós somos a propriedade peculiar. O que isso quer dizer, igreja? Isso quer dizer que eu tenho um dono, você tem um dono, a igreja de Cristo tem um dono. Nós somos propriedade exclusiva do Deus Altíssimo. Aleluia, glória a Deus. Nós fomos comprados com sangue. Nós não temos valor, muito pelo contrário, somos pagos por sangue, preço caríssimo, que foi nosso Jesus. Glória a Deus. Deus nos valorizou muito e pagou um alto preço por nós. Deus conhece os que são seus através do selo de propriedade. A igreja, como propriedade de Deus, já possui o selo da redenção. Está no livro de Efésios. Eu glorifico a Deus todos os dias da minha vida, porque eu sei, igreja, que eu tenho um dono, que nós temos um dono. O terreno, quando está vazio, que não tem um cercado, não tem quem está sempre vigiando, não tem sempre quem está ali olhando, as pessoas invadem, né? As pessoas entram, faz a habitação de madeira, de tijolo, porque não está vendo ali o dono ao redor. Mas eu e você não. Nós temos um dono que cuida de nós. Ninguém pode chegar na gente e fazer o que quer conosco, porque nós temos Deus. Eu glorifico a Deus porque nós fomos passear ontem, eu e minha esposa e minha família, e eu estava ali no clube, eu tomei a segunda dose dessa vacina abençoada, que é só o sangue do Cordeiro, e ela é muito forte, essa AstraZeneca. E aí eu comecei a sentir muita febre, comecei a passar mal no dia, né, e uma fraqueza, e eu falei, meu Deus, o que eu faço? Virar para minha família e dizer que eu não vou levar nome de bicho do mato de novo, porque o marido vai com as filhas e a mulher fica em casa. Quando estava trabalhando, não tinha esse motivo, né, pastor? Agora não, é que eu gosto mesmo de ficar em casa, eu sou muito caseira. E eu falei, meu Deus, eu vou assim. Acordei suando ontem pela manhã, tive febre a madrugada inteira e queimei e fui pro clube. Chegando lá, passou o dia, quando chegou umas 4h30 da tarde mais ou menos, eu comecei a passar mal, e a gente entrou num local ali, e a moça falei, moça, me dá uma dipirona, porque eu estou sentindo muita dor na cabeça. Aí a moça de lá do clube correu, me deu umas gotas de dipirona. O Rodrigo fala, Eliette, pelo amor de Deus, porque quando ela chegou, que eu vi que caiu na veia de dipirona, eu virei para essa mulher e falei, o que você me deu? Porque na hora que ela deu, foi coisa de 5 minutos, não deu 5 minutos, eu já desfalecendo, né? E ela, não te dei dipirona. Eu falei, moça, mas estava vencido, você olhou a data, e o Rodrigo já olhando feio para mim. Eu falo, meu Deus, o que eu tenho que falar, eu falo, eu não mando recado, né? Então eu peguei, a moça acho que falou, meu Deus, eu estou ajudando a mulher, e a mulher está perguntando quando eu dei para ela. Aí ela, daqui a pouco, quando eu olhei para a cara do Rodrigo, eu falei, vou desmaiar, não estou aguentando. Aí já fui desmaiando, chamaram o bombeiro do clube, o bombeiro veio, mediu minha pressão, a bombeira, e eles falaram, nossa, ela está com a pressão muito baixa, estava 9,5. E eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Aí fiquei ali dentro do ambulatório, ali no clube, as pernas para o alto e sendo medida a pressão o tempo todo, comendo sal para a pressão voltar ao normal. E aí eu comecei a ministrar a palavra de Deus para aquela bombeira. Falei, Jesus é lindo, né? Você vê, se a pressão sobe demais, o camarada tem parte e morre. Se ela desce demais, eu desmaio e estou aqui, né? Aí ela começou a rir. Falei, mas tudo é para a glória de Deus. E aí eu comecei a exaltar o nome do nosso Deus, glorificar o nome dele, falar do amor de Cristo. Eu falei, papai, eu tenho que cair para falar até com a bombeira. Então tudo é para a glória de Deus, tudo é para a honra do Pai. Eu quero estar abrindo aqui umas oportunidades, se o pastor me permitir. Pastor Marcelo, está com a vez dele, em nome de Jesus, vem falar algo de Deus para os nossos corações, em nome de Jesus. E as palmas louvam ao Senhor.
apenas o versículo de número 5, que nos diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei minha salvação e meu Deus. É interessante que quando nós lemos este salmo, nós percebemos que o salmista, ele tem o seu momento de oração, de clamor, de súplica ao Deus, Criador de todas as coisas, e aonde o seu maior desejo é que Deus possa trazer livramento. O salmista, ele clama a Deus de forma sincera e profunda. Ele pede para que Deus possa livrá-lo dos seus inimigos, na mesma proporção que ele declara a sua fé no Deus que ele acredita ser o sustentador de todas as coisas. Quando nós lemos este versículo, ele vem exatamente nos trazendo essa esperança, porque assim como o salmista, nós também passamos dificuldades, passamos por momentos difíceis na vida, nós também passamos por sofrimentos, e muitas das vezes nós gostaríamos que Deus agisse da nossa maneira, ou no mínimo, com a velocidade que nós gostaríamos. Mas, na maioria das vezes, para não dizer sempre, Deus age da sua maneira e não da nossa. E isso, muitas das vezes, acaba provando a nossa fé, acaba provando a nossa confiança. Muitas das vezes, nós carregamos dúvidas e incertezas com relação à ação de Deus. Mas quando nós nos deparamos com palavras como esta do salmista, propriamente aqui neste salmo, nós acabamos percebendo que o sofrimento e a certeza, eles caminham juntos com todo aquele que serve a Deus. Porque nós sabemos que podemos hoje estar passando por uma situação complicada, mas nós temos a certeza de que no final nós iremos vencer. E essa era a garantia, essa era a certeza que o salmista carregava em seu coração. Ainda que a sua alma dentro dele tivesse angustiada, porque ele faz esse questionamento com a sua alma. Por que a sua alma ela se encontra de um jeito que ele não gostaria? Por que tu estás abatida, ó minha alma? Então ele vem se questionando, mas tendo em seu coração a certeza de que Deus, no final, lhe traria livramento, lhe traria a resposta, ele traria a solução desejada. Que esta palavra possa ficar em nossos corações nesse dia. Que nós possamos ter em mente que hoje tudo pode estar do jeito que nós não gostaríamos. Mas nós temos a certeza de que Deus está agindo, de que Deus está trabalhando, e que nós precisamos manter a nossa fé nele, que no final nós iremos vencer. Eu creio. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus, eu creio nesse negócio. É por isso que nós estamos marchando na terra. Porque no final veremos a glória. Em nome de Jesus. Vem aqui, Diácono Rodrigo. Vem dar um beijinho na flor. Glória a Deus, aleluia, Jesus amado. Deus é fiel, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus tremendo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Um dia muito feliz para mim. Está se completando mais um ano de vida, né? Graças a Deus. Amém. Como eu acabei de falar com o irmão, cheio de bênçãos já. De estar aqui já é uma bênção. Então a felicidade é toda por isso, né? Irmãos, eu vou ler 3 versículos. Fica em Marcos 28. Perdão, Marcos 12, versículo 28. Vou ler rapidinho.
O resumo da lei. Aproximou-se dele um dos escribas que eu tinha ouvido disputar, e sabendo que ele tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus, respondendo: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus todo o teu coração, toda a tua alma, e todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Glória a Deus. Irmão, aqui em Marcos, os escribas, os fariseus, os sacerdotes estavam em um debate, em um questionamento com Jesus. Foram 4 questionamentos. E esse primeiro questionamento, eles estavam falando sobre a rejeição de Jesus, sobre o questionamento de Jesus, se ele era realmente o Messias. E ele, muito sábio, ele responde sobre a vinha. Ele responde que ali foram enviados 5 servos para receber o dinheiro arrebatado daquela vinha. E ali são maltratados, e o último é assassinado. Ele está dando exemplo dele, como ele foi rejeitado e assassinado. Irmãos, o segundo é o imposto devido a César. E o terceiro, ressurreição, sobre a ressurreição. E ali ele responde com muita sabedoria. Só que no quarto, ele é questionado sobre os mandamentos. E tudo por conhecedores da palavra que estão questionando ele. Sacerdotes, escribas, fariseus. Muitas das vezes seremos questionados, avaliados, pré-avaliado, preconceito. O preconceito da aparência, o preconceito do que tem. Aquele tem carro, aquele é uma boa pessoa, faz o bem, consegue ter carro, recebe bênçãos. Assim que somos muitos avaliados com os preconceitos da vida. Isso me mostra o amor. O amor, você não avalia a cor, você não avalia roupa, situação financeira, porque o amor ama o próximo da maneira que ele é, da maneira que ele se comporta. Não tem o preconceito, a avaliação antecipada, a avaliação física, a avaliação externa. Precisamos ter mais amor. O amor não é sentimento, o amor é ação, atitude. Conjuga o amor na sua vida, pratica o amor na sua vida. Como que esse é o primeiro mandamento, é o segundo. E não vivemos esse amor, não praticamos, precisamos ter mais ações de amor, mais atitudes de amor, para assim sermos mais tolerantes com o próximo. Em todos os sentimentos da vida, precisamos colocar amor, atitudes de amor, para assim sermos melhor na vida. Amor é tudo, precisamos mais amar. Eu fui numa entrevista, e nessa entrevista, primeiramente iríamos passar com um psicólogo. A psicóloga nos preparou para uma dinâmica. Eu acho que nem tem mais isso, dinâmica, em entrevista de emprego. E ali, eu aparentemente era o mais novo. Eu já vou explicando para vocês que a empresa não gosta de pessoas mais novas por falta de responsabilidade, por falta de compromisso. Eu falei, rapaz, ela já está me selecionando para fora, né? Já está dizendo que eu era o mais novo, que a empresa não gosta, para a empresa que eu seria contratado, não gosta de pessoas mais novas. Ela está me avaliando antecipadamente. Eu falei, deixa. Nisso sentou na dinâmica 20 pessoas. 20 e seriam 3 vagas. Sentamos, começamos cada um a falar. Eu fui e falei de mim. E só que Deus colocou as palavras tão sábias na minha boca. Eu falei, para falar de mim, sou uma pessoa, aparentemente, aparência externa, com pouca idade, mas nem tanto. Mas muito responsável, pai de família, casado. Então, primeiramente, minha família, mas em segundo, tem que ter o meu trabalho para sustentar a minha família. E com isso, muito compromisso. Eu fui o primeiro a ser selecionado dessa vaga. Por quê? Porque ali eles acharam que eu era uma outra pessoa externo, mas interno, ou pelas atitudes
viram que eu era uma pessoa responsável e cabia para aquela vaga. Então vamos pré-julgar menos e praticar mais o amor. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Amém, glória a Deus. Mas a aparência engana, viu, igreja? Que é quase quarentinha, viu? Glória a Deus. Cadê o pastor Davi? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Jesus é maravilhoso. Vem cá, diaconisa Aline. Vem falar uma palavrinha de Deus até o pastor vir. Glória a Deus, aleluia. Vem, diaconisa Aline. Deus fiel, glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a Deus porque meu esposo hoje está fazendo mais um aninho de vida, né? Essa oportunidade, que ele tenha mais 38 anos de vida, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Eu glorifico ao Senhor nessa noite, pelo cuidado e o zelo do Senhor, em nome de Jesus. E nessa oportunidade eu gostaria de fazer uma oração, em nome de Jesus Cristo. Os irmãos se colocam de pé em nome de Jesus Cristo. Deus, eu quero te louvar, Pai, neste momento, te agradecer por mais uma sexta-feira que o Senhor nos concedeu, que o Senhor me concedeu, Jesus. Eu quero te bendizer, Pai, neste momento, Jesus, pela vida dos teus servos neste lugar, Pai, porque assim o Senhor os guardou, Senhor Jesus, o Senhor, Pai, os protegeu, o Senhor deu graça, ó Pai amado, eles estão aqui nessa noite. Eu quero te bendizer, Jesus querido, pela vida, ó Pai amado, de cada irmão, Senhor. Somos gratos, ó Pai amado, pela tua fidelidade, porque nós estamos aqui nessa noite, Jesus, e reconhecemos, ó Pai amado, que é pelo Senhor, é a força que o Senhor tem nos dado, Jesus, é a força que o Senhor tem, Pai querido, manifestado através do teu Santo Espírito Santo. E nessa noite, ó Pai, eu louvo ao Senhor pela vida do presbítero Rodrigo, Jesus querido, que o Senhor está permitindo, ó Pai, mais uma primavera, que teu Espírito Santo venha sobre a vida dele, em nome de Jesus. Também te louvo, ó Pai amado, pela vida da irmã Cirleide, Jesus querido, que também, Pai amado, nessa semana o Senhor concedeu, Pai querido, essa maravilha de ela estar aqui, Pai amado, para assim usufruir mais um ano de vida, apesar das dificuldades, Senhor, dos desafios. Nós cremos, ó Pai amado, que o Senhor tem um cuidado, Jesus. E nessa noite, ó Pai amado, eu sou agradecida por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Deus. Amém, Jesus. E assim, irmãos, eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, as palmas louvam ao Senhor. Grata a Deus, né, igreja, pela vida do diácono Rodrigo, da irmã Cirleide. Glória a Deus, eles estão aqui, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Pastor Davi vem orar pelo preleitor da noite, em nome de Jesus Cristo, né, e vamos ouvir a mensagem de Deus. Glória a Deus. Pai do Senhor, igreja. Amém. Vamos orar pelo irmão Emerson, que vai nos trazer a palavra de Deus, amém? Pai querido, Deus amado, nós te louvamos por tudo que nós já ouvimos da tua parte desta noite. E pedimos que neste momento, mais uma vez, o Senhor venha usar o teu filho, que vai nos transmitir, Senhor, a mensagem da parte do Senhor. Usa ele, Senhor querido, na palavra nesta noite. Fala aos nossos corações, Senhor, não aquilo que nós queremos, mas o que nós precisamos ouvir da tua parte. Ministra aos nossos corações, Senhor, e fala conosco nesta noite. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Pode se assentar. Paz do Senhor. Primeiramente, gostaria de agradecer ao pastor Davi pela oportunidade, à pastora Denise pela confiança. Em nome de Jesus, eu creio que Deus pode e vai falar algo conosco em nome de Jesus aqui nessa noite. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo... Lucas... Capítulo 9, versículo 10, irmãos. Lucas 9, 10. Lucas, capítulo 9, versículo 10. Todos acharam? Lucas 9, 10.
Diz assim, a minha versão é um pouco diferente, mas o contexto é o mesmo. Vamos ler a passagem toda. Versículo 10. Quando os apóstolos voltaram, contaram a Jesus tudo o que tinham feito. Em seguida, Jesus se retirou para a cidade de Betsaida, a fim de estar a sós com eles. Versículo 11. As multidões descobriram seu paradeiro e o seguiram. Ele as recebeu, ensinou-lhes a respeito do reino de Deus e curou os que estavam enfermos. 12. No fim da tarde, os 12 se aproximaram e lhe disseram: mande as multidões aos povoados e campos vizinhos, para que encontrem comida e abrigo para passar a noite, pois estamos num lugar isolado. Jesus, porém, disse: providenciem vocês mesmos alimentos para eles. Temos apenas 5 pães e 2 peixes, responderam. Ou o Senhor espera que compremos comida para todo esse povo? Havia ali cerca de 5.000 homens. Jesus respondeu: digam a eles que se sentem em grupos de 50. Os discípulos seguiram sua instrução e todos se sentaram. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu-os em pedaços e entregou aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Versículo 17. Todos comeram à vontade e os discípulos encheram ainda 12 cestos com as sobras. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos diante do Senhor essa mensagem, Pai, que o Senhor colocou no meu coração. Meu Deus, eu creio que o Senhor é poderoso, Senhor, em nome de Jesus, para usar essa mensagem para falar não só conosco que estamos aqui, mas com aqueles que estão assistindo essa live agora ou depois, Jesus. Meu Deus, pedimos que o Senhor fale com todos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu aprendi com o pastor Davi a sempre quando a gente for pregar, dar um título à mensagem para que fique mais fácil, com que a igreja compreenda o que será ministrado aqui nessa noite. Então, se fosse dar um título para a mensagem, é Deus usa o que você tem. Deus usa o que você tem. Essa mensagem, irmãos, ela é muito conhecida porque ela fala de uma situação onde os discípulos, uma situação onde não foi planejado e agora eles precisavam suprir uma necessidade que abruptamente se apresentou. E o único que poderia fazer alguma coisa era Jesus. E muitas das vezes, irmãos, na nossa vida é assim. Algumas demandas que temos que cumprir, algumas coisas, sonhos que temos que alcançar, que o único que pode fazer alguma coisa é Jesus. Mas por mais que Jesus é todo poderoso, Ele pode trazer as coisas do nada, Ele usa aquilo que nós temos. E muitas das vezes, irmãos, nós, em vez de apresentarmos a Jesus aquilo que temos, nós nos envergonhamos por termos pouco ou por estarmos longe do nosso objetivo e nem oramos por causa disso. Se nós formos lembrar e buscar desde Gênesis 1, nós vemos que Deus é um Deus que não precisa de nada, não precisa que exista algo para que Ele faça alguma coisa. Vemos Deus chamando a existência a água, vemos Deus chamando a existência o sol, a lua, as estrelas, quando não havia nada. Nós sabemos que, basicamente, a água é formada de oxigênio e hidrogênio. Não havia nem oxigênio e muito menos hidrogênio, e Deus do nada fez a água surgir. O nosso Deus é um Deus que transforma água em vinho. O nosso Deus é um Deus que traz as coisas que não são, traz à existência as coisas que não existem. O nosso Deus é um Deus que cura onde não tem possibilidade. O nosso Deus é um Deus que restaura quando não há possibilidade de restauração. O nosso Deus, Ele pode fazer todas as coisas. Irmãos, mas muitas das vezes nós achamos que nós temos pouco demais para que Deus use. Muitas das vezes nós achamos, como os discípulos, que nós não temos condições de alcançar algum sonho, que nós não temos condições de ter tal desejo realizado, porque nós temos muito pouco comparado ao que precisamos ter. E o Espírito Santo quer falar com você nessa noite a respeito disso, a falar com você que está ouvindo essa live. Os discípulos aqui, irmãos, eles tinham 5 pães e 2 peixes. Eles não sabiam que uma multidão iriam seguir Jesus. Se você for ver o versículo 10 mesmo fala que os discípulos eles estavam prontos para ir praticamente um piquenique com Jesus. Só os 12 e Jesus. Por isso, eles levaram comida apenas para 13 pessoas. Só que durante o dia, as multidões começaram a se aproximar, vir, e de repente tinha 5.000 homens ali. Alguns dizem que tinha 20.000, porque não contaram as mulheres e as crianças.
Então, de repente, eles tinham 5 pães e 2 peixes para uma multidão de, sei lá, mais de 10 mil pessoas. Nós sabemos, irmãos, que é impossível, com 5 pães e 2 peixes, alimentar 10 mil pessoas. Mas é exatamente isso que o Espírito Santo quer falar conosco. E eu peço que você abra o seu coração em nome do Senhor Jesus. Nós vemos que os discípulos, eles comentam com Jesus, e é os discípulos que chegam para Jesus e falam: por favor, Senhor, despede as multidões para que eles possam buscar comida em um outro lugar, porque aqui não tem condições de alimentar tanta gente. Nós não trouxemos alimento para tantas pessoas. Por isso, Jesus, despede a multidão, termina o teu ensino, faz com que elas mesmas procurem alimento para elas, porque nós não temos condições de alimentar tanta gente. E Jesus, em vez de apoiar esse discurso, Jesus ele simplesmente fala: alimentem vocês essa multidão. E eu fico imaginando os discípulos olhando para Jesus e falando: Jesus, nós não temos como. Nós temos apenas 5 pães e 2 peixes. O Senhor está vendo que a multidão visualmente já é muito maior do que isso. Imagine se nós tivermos ali certeza de quantas pessoas tivessem. E muitas das vezes, irmãos, que o Espírito Santo comece a falar em nome de Jesus. Muitas das vezes, irmãos, às vezes nós preferimos desistir, mandar a multidão embora, do que realmente acreditar que Deus pode fazer alguma coisa. Muitas das vezes parece que é mais fácil desistir dos sonhos, desistir do projeto, porque nós não temos condições de chegar lá, do que seguir acreditando que Deus pode fazer algo. Ah, mas eu nasci num lar assim. Ah, mas olha, eu não tive tantas oportunidades, está muito longe de eu chegar até lá. E é muito mais fácil mandar as multidões embora do que apresentar os 5 pães e 2 peixes para Deus. É muito mais fácil porque nós temos argumentos humanos para isso. Nós temos argumentos humanos para desistir. Nós temos argumentos humanos para dizer que não tem como chegar lá onde nós queremos. Mas nós não podemos esquecer que os discípulos estavam com Jesus. E quando nós estamos com Jesus, a conversa é totalmente diferente. A Bíblia diz que Jesus provoca eles e manda eles darem um alimento. E aqui Jesus teve alguns passos que eu queria estudar um pouquinho mais, e eu creio que o Espírito Santo pode falar ao nosso coração. A primeira coisa que Jesus mandou que acontecesse está no versículo 14. Havia ali cerca de 5 mil homens. Jesus respondeu: digam a eles que se sentem em grupos de 50. E os discípulos seguiram as instruções e todos se sentaram. Você vê aqui que Deus ainda não fez o milagre. Nós vemos aqui que Jesus ainda não multiplicou os pães e os peixes. Mas por que eles pediram então? Por que Jesus pediu para que o povo sentasse? Aqui o Espírito Santo tem algo para nos ensinar. Irmãos, havia a possibilidade ainda deles irem para uma outra cidade buscar alimento. Mas a partir do momento que Jesus manda eles se sentarem, é como se eles tivessem tomado uma decisão: o meu alimento vai vir de Jesus, então aqui eu vou me sentar. Primeira coisa que Jesus pede de nós, irmãos, quando nós estamos prestes a viver um milagre, é o foco. Porque enquanto eles estavam em pé, significava que eles estavam abertos para ir procurar pão em qualquer outro lugar. Enquanto eles estavam em pé, eles estavam aptos, já prontos para procurar pão em uma outra cidade, para procurar alimento em um outro lugar. Mas a partir do momento em que Jesus manda eles se sentarem, é como se eles tivessem que escolher: ou Deus vai fazer alguma coisa nesse deserto, ou nós vamos embora. E a primeira coisa que nós temos que decidir é: o que nós iremos fazer? Iremos procurar pela resposta, iremos buscar o milagre de uma outra forma, ou nós iremos nos sentar e apresentar diante de Jesus aquilo que nós temos e esperar dele a nossa resposta? Eu não sei se você está compreendendo, mas se eles estivessem em pé, muitas das vezes indo de um lado para o outro, significa que eles não tinham foco, significa que eles não, como é que eu posso dizer? Significa que eles ainda estavam abertos ao pão vir de qualquer outro lugar. Mas a partir do momento que eles se sentam, é como se eles estivessem dizendo: olha, Jesus, eu não vou a lugar nenhum, eu não vou sair daqui. Eu creio que o Senhor é poderoso para me dar alimento exatamente aonde eu estou. E a primeira coisa que nós temos que fazer é se decidir: ou nós vamos embora, ou nós vamos esperar que Jesus faça alguma coisa, ou nós vamos crer que Jesus vai fazer alguma coisa. Então Jesus manda eles se sentarem. E depois que Jesus manda eles se sentarem, eles se sentam, a multidão em toda se senta, e Jesus
versículo 16, Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu em pedaços, os entregou aos discípulos para que distribuíssem ao povo. A segunda coisa que Jesus faz aqui, irmãos, e que me chamou a atenção também, quando eu estava meditando nessa passagem, é que Jesus tomou os 5 pães e 2 peixes. Irmãos, nós sabemos, como eu já disse antes, que 5 pães e 2 peixes não era o suficiente para Jesus alimentar toda aquela multidão. Mas os discípulos, eles estavam envergonhados com aquilo que tinham. Eles sabiam que não tinham condições e por isso ficaram envergonhados. Mas Jesus, ele toma os 5 pães e os 2 peixes, assumindo aquilo que tinha. Irmãos, se nós queremos que Jesus faça algo com aquilo que temos, nós precisamos assumir aquilo que temos. Aquilo que você tem, se você for ver aqui também um pouquinho mais atrás, no próprio capítulo 8, Jesus, ele cura no capítulo 9, melhor dizendo, Jesus, ele cura um menino possuído por um demônio. E a Bíblia diz que o homem, ele chega até Jesus e fala: Jesus, eu só tenho um filho, e o único filho que eu tenho, ele é possuído por um demônio. Irmãos, e ele apresenta até Jesus o único filho que ele tem. Muitas das vezes nós preferimos nos envergonhar daquilo que temos, ou esconder aquilo que temos porque não é suficiente, do que apresentar para Jesus para que ele possa fazer alguma coisa. Nós preferimos esconder os 5 pães e 2 peixes, porque nós sabemos que não tem como Deus usar isso, ou nós sabemos que não tem como nós suprirmos a demanda com os 5 pães e 2 peixes, escondemos e perdemos o milagre. A segunda coisa que nós precisamos fazer é assumir aquilo que temos. O que você tem? Talvez para impactar o seu trabalho, você não tenha um curso de teologia. Talvez para impactar o seu trabalho, você não tenha uma exegese muito boa, mas você tem algo que Deus colocou no seu coração. Talvez para impactar ou para fazer alguma coisa, para realizar o seu sonho, você não tem muita coisa, mas reconheça aquilo que você tem, porque ficar negando aquilo que você tem é pior ainda. Jesus, ele toma os 5 pães e os 2 peixes. Irmãos, vamos parar para pensar. É Jesus. Jesus não precisa de 5 pães, Jesus não precisa de nada, mas ele assume aqueles 5 pães e 2 peixes e apresenta diante de Deus, porque ele sabe que Deus pode fazer alguma coisa com aquele pouco. Irmãos, muitas das vezes nós não podemos fazer muito com o pouco, mas Deus pode fazer muito com um pouco, sim. Então nós precisamos assumir aquilo que temos. Nós temos o que? É 5 pães e 2 peixes? É um versículo? É um louvor? É algo que Deus nos deu? É um sonho? É um objetivo? Nós precisamos assumir isso, porque ficar nos envergonhando por aquilo que temos não vai nos levar a lugar algum. E Deus não trabalha dessa forma. Depois, Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes e olhou para o céu. É como se ele estivesse encarando a realidade daquilo que ele tinha. Jesus, ele não foge da realidade. Jesus tinha 5 pães e 2 peixes para multiplicar para mais de 5.000 homens. Jesus não nega a realidade. Jesus, ele assume os 5 pães e 2 peixes, ele traz para ele e ele olha para o céu. O Salmo 121 diz, irmãos, que eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então Jesus, ele pega os 5 pães e 2 peixes e fala: é pouco, mas aí ele olha para o céu. E ele apresenta diante do Senhor, ele olha para o céu porque ele sabia que o socorro dele vem de lá. O que você tem, irmão? Deus vai usar exatamente aquilo que você tem. Ah, mas é muito pouco, não importa, Deus é poderoso para alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixes, para alimentar uma multidão até mesmo se você não tiver nada. Ele é poderoso porque Ele tem o poder. O poder não está nos 5 pães e 2 peixes, e é por isso que nós erramos, porque nós acreditamos que para fazer algo precisamos ter as condições, por isso que não fazemos. Nós evitamos algumas coisas na nossa vida porque nós achamos que nós não temos a capacidade. Mas muitas das vezes Deus vai trabalhar primeiro com a sua fé e depois a capacidade vem para você realizar aquilo que você está pensando em fazer.
Irmãos, vamos ser sinceros aqui, não tem a menor condições. Jesus podia falar, 5 pães e 2 peixes, não tem condições de fazer nada. Manda o povo embora. Não. O que vocês têm aí? Senhor, nós temos 5 pães e 2 peixes. O que você tem, irmão? Você tem algo. Você pode não saber a Bíblia toda de cor, mas tem algo que Deus deu só para você. O que você tem, irmão? Às vezes você sabe tocar um instrumento, às vezes você sabe cantar, às vezes você sabe ouvir as pessoas. O que você tem? Deus pode multiplicar aquilo que você já tem. Nós vamos ver aqui imensos casos na Bíblia, eu separei 3, vou citar por alto por causa do horário também, onde Deus poderia sim dar condições para as pessoas para que Ele fizesse alguma coisa, mas às vezes Deus não quer trabalhar dessa forma. Então nós precisamos apresentar aquilo que nós temos. Então Jesus toma os 5 pães e os 2 peixes e Ele olha para o céu, porque o nosso socorro nunca veio de pão e peixe, o nosso socorro sempre veio de Deus. Então, independentemente da minha condição hoje, se eu tenho 5 pães e 2 peixes, se eu tenho 10 mil pães, o meu socorro sempre veio do Senhor. Então eu olho para o céu, por quê? Porque é de lá que vem o meu socorro. Ele toma os 5 pães e 2 peixes e fala, é isso que eu tenho, eu vou trabalhar com o que eu tenho, eu não vou negar a realidade, eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Mas ele olha para o céu, porque ele sabe, irmãos, e nós devemos saber também, que o nosso socorro nunca, como eu disse, nunca veio de pão e peixe, sempre veio do Senhor. E se Deus quiser, Ele pode sim usar 5 pães e 2 peixes. E a terceira coisa que Deus faz, a quarta coisa, melhor dizendo, depois de olhar para o céu, Ele os abençoou. Irmãos, quando nós olhamos para o céu, nós não temos mais vergonha daquilo que nós temos. Nós abençoamos aquilo que nós temos, em vez de se envergonhar por termos pouco. Quando nós olhamos para o céu, nós vemos que Deus é poderoso para fazer tanta coisa. Então nós passamos a ter uma postura agradecida com aquilo que temos. Irmãos, enquanto a gente ficar desejando, poxa, mas eu queria ter tal coisa para Deus me usar, mas eu teria ter tal, nossa, se eu tivesse tal condições, se eu tivesse feito tal coisa 10 anos atrás, para com isso, o que você tem agora? Quando nós olhamos para o céu, quando nós reconhecemos aquilo que temos como Jesus fez, e quando nós olhamos para o céu, nós não conseguimos ficar mais preocupados com aquilo que temos, porque nós vemos que o poder está em Deus, não nas nossas condições. Então nós agradecemos aquilo que temos, nós agradecemos o pouco que temos em casa, nós agradecemos a comida que temos, nós agradecemos as roupas que temos, nós agradecemos a igreja que temos, nós agradecemos as pessoas que conhecemos, em vez de ficar agora desenhando uma vida perfeita, para que Deus pudesse fazer alguma coisa. Deus não precisa de muito para fazer muito. Se você for ver no Gênesis 1, Ele vai chamando a existência, haja isso, e tem que haver. É assim que eu creio, Pai. E tem que haver. Porque Deus nunca precisou de muito. Deus usa o que nós temos. Não se envergonhe daquilo que você tem. Deus não vai poder usar dessa forma. Assuma os 5 pães e 2 peixes que você tem e fala, eu tenho 5 pães e 2 peixes, mas Deus pode multiplicar. Glória a Deus. Porque é muito mais fácil. É muito mais fácil, irmãos, nós mandarmos a multidão embora. É muito mais fácil a gente desistir. É muito mais fácil a gente ir embora ou fazer qualquer outra coisa. Mas assumir os 5 pães e 2 peixes, olhar para o céu e abençoar, agradecer pelo que tem, é muito difícil. Porque nós não temos condições de alimentar 10 mil pessoas com 5 pães e 2 peixes. Então é muito mais fácil a gente ficar amaldiçoando aquilo que a gente já tem. E quando a gente amaldiçoa aquilo que nós temos, nós vamos diminuindo mais ainda. Se eram 5 pães e 2 peixes, o bolor vai pegar no pão. As coisas vão ficar piores ainda. Agradeça aquilo que você tem. E depois que Jesus abençoa aqueles 5 pães e 2 peixes, que Ele agradece a Deus pelos 5 pães e 2 peixes, então Ele partiu em pedaços e entregou aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Versículo 17, todos comeram à vontade, e os discípulos encheram ainda 12 cestos com as sobras. O que me chama a atenção é que diz que todos comeram à vontade. Não diz que todos comeram 2 pães, não diz que todos comeram 2 peixes. Nós sabemos que tem pessoas que com 2 pães já estão satisfeitas. Outros com 2 pães, está só abrindo o apetite ainda. Fala a Deus.
Então as pessoas que estavam lá, todos comeram à vontade. Então o que tinha fome para 7 pães, comeu 7 pães. O que tinha fome para 1 pão, comeu 1 pão. Mas todos comeram à vontade. Da onde? Do quê? Dos 5 pães e 2 peixes que eles tinham. Porque eles envolveram Jesus na equação. Porque eles apresentaram para Jesus. Porque Jesus, ele pegou aquele pão, aquele peixe, ele olhou para o céu e ele os abençoou. Irmãos, nós estamos perdendo muito, porque achamos que temos que ter condições para fazer algo, quando na verdade nós já temos o necessário. Aleluia. O necessário para orar. Porque muitas das vezes nós acreditamos, realmente, você tem o quê? R$1.000. Você não vai conseguir pagar um apartamento com R$1.000, mas você pode começar a agradecer a Deus pelos R$1.000 e abençoar os seus R$1.000. E eu tenho certeza que Deus vai dar condições e te mostrar estratégias de crescer esses R$1.000, em vez de ficar só amaldiçoando aquilo que você tem. Porque Deus não vai agir assim. Irmãos, o que me chama a atenção, vamos lá. Em 2 Reis 2:21, eu não vou abrir aqui por causa do tempo, nós vemos o profeta Eliseu passando por uma terra. E a Bíblia diz, e os habitantes daquela terra dizem: olha, Senhor, chamando Eliseu de Senhor, a terra ela é boa, mas infelizmente as águas são amargas e a terra é estéril. É um bom lugar, mas a terra é estéril e as águas são amargas. E Eliseu, irmãos, não manda todo mundo sair daquela terra. Eliseu não manda todo mundo agora pensar em ir para um outro lugar. Eliseu pede para trazer um pouco de sal. E Eliseu joga o sal na nascente. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, as águas se tornaram boas e a terra começou a ser fértil. Era muito mais fácil eles desistirem. Não, procura outra terra. Isso não vai acontecer nada não. Não vai sair nada daí. O que você tem? É uma terra estéril? O que você tem? É um rio amargo? Apresente diante de Deus. Deus é poderoso para mudar. Deus é poderoso para mudar. Nós vemos aqui também em 2 Reis 7. Eu amo essa passagem, irmãos. Os leprosos, eles estavam numa fome tremenda em Jerusalém, em Israel. E aí, a Bíblia diz que 3 leprosos decidem entre si irem até o acampamento dos assírios. Por quê? Porque eles iriam morrer de fome onde eles estavam. Então, eles iriam até lá o acampamento dos assírios, se eu não me engano, peço perdão, se não for. Mas, talvez, eles teriam misericórdia. E a Bíblia diz, irmãos, que esses 3 leprosos, eles vão andando em direção à cidade. E enquanto eles vão andando em direção à cidade, Deus faz com que o exército inimigo pense que está vindo um grande exército contra eles. E a Bíblia diz, irmãos, que eles fogem ao passo de 3 leprosos. Irmãos, por que você não caminha? Sabe, por que nós não vamos? Ah, mas eu sou leproso e eu só consigo andar. Então ande. Sabe, irmãos, Deus pode fazer algo através do nosso pouco. Eles não pegaram em espadas, eles não foram, chamaram, não sei, assassinos pagos. Não, eles simplesmente foram. E Deus fez algo a partir daquilo. Isso aqui fala de fazer o que pode com aquilo que tem. Aleluia. E Deus abençoa. Mas muitas das vezes nós preferimos amaldiçoar os 5 pães e 2 peixes, ou dizer, se a gente vai morrer aqui ou morrer lá, então vamos morrer aqui mesmo. Deus, Ele pode fazer. Deus nunca dependeu de muito para fazer muito. Sabe, que o Espírito Santo possa trabalhar isso no nosso coração. Isso me chama a atenção, porque os leprosos, eles não caminhavam rápido, nem força eles tinham no corpo, mas eles caminharam, eles foram. O que você pode fazer hoje? O que nós podemos fazer hoje com aquilo que temos? E Deus, Ele faz o que nós não podemos fazer. 2 Reis 4, nós estávamos estudando isso aqui na quarta-feira. Em vez Eliseu estava diante de uma viúva e ela não tinha condições de pagar as dívidas, e ela tinha pouco azeite. E em vez de Eliseu orar para que ela receba mais azeite, é impressionante, Eliseu dá a direção para ela pegar mais vasilha. Irmãos, Deus não mudou o azeite. Deus simplesmente preparou ela para receber aquilo que Deus já sabia que ela iria receber.
Nós precisamos entender isso. Deus usa o que nós temos. A viúva de Sarepta também, ela só tinha alguns gravetos, pouca farinha, para fazer o bolo para o filho dela e morrer. É o que ela tinha. E Elias fala para ela, faz um bolo primeiro para mim. E ela faz aquilo que ela tem, com aquilo que ela pode, no fogão que ela tem. E Deus muda a história dela. O que você tem? O que eu tenho? É isso que Deus vai usar. Irmãos, nós precisamos entender que Deus é Deus. Mas se nós ficarmos amaldiçoando aquilo que temos, nós não vamos a lugar nenhum. Como nós podemos trabalhar com aquilo que temos? Como nós podemos fazer através daquilo que nós temos? Talvez realmente hoje a demanda seja muito alta. Talvez realmente as contas não batam. Mas amaldiçoar não é a solução. Apresente a Deus aquilo que você tem. Se você não pode caminhar como aqueles leprosos, pelo menos como Jesus, apresente os 5 pães e 2 peixes a Deus. Olhe para o céu. E dele vem o socorro. Dele vem a resposta. Amém? Deus nunca precisou de muito para fazer muito. Deus usa o que eu tenho. Deus usa o que você tem. Nós vemos Davi, e Davi é impressionante porque ele recusa a armadura de Saul e prefere lutar com o filisteu com uma pedra, porque era a forma que ele tinha de lutar. E o que Deus fez? Deus derrubou o gigante. Com a forma de Saul? Não, com a forma de Davi. Porque Deus nunca dependeu de arte marcial para derrubar gigante algum, irmão. Como é que você luta? É jogando pedra? Então vai jogando pedra. Como é que você luta na espada? Então vai na espada. Mas de qualquer forma o Espírito Santo pode te usar. Nós sabemos que Davi não ficou na pedra para sempre. Depois que ele vira rei, ele começa a aprender a lutar com espada. Mas o gigante não iria esperar Davi aprender a lutar. Não, beleza, Davi, fica aí, eu fico aqui uns 3 meses, você aprende a lutar aí com Saul, eu fico aqui esperando. Existem situações que não dá para esperar. Nós temos que agir com aquilo que nós temos. E o Espírito Santo está dizendo para você nessa noite, usa o que você tem. O poder está em mim, não em você. O que você tem? Sabe, em nome do Senhor Jesus, e que o Espírito Santo possa trabalhar isso mais ao seu coração, ao meu coração, que possa simplesmente ser mais do que apenas uma palavra legal no culto, que nós realmente possamos ter essa mentalidade. Olha, eu não tenho tanto, mas eu tenho algo, sabe? E é desse algo que Deus vai trabalhar. Eu não vou menosprezar aquilo que eu tenho, não vou esconder os meus 5 pães e 2 peixes. Eu tenho 5 pães e 2 peixes. Eu sei que não é possível, eu sei que não dá, mas é o que eu tenho. Eu apresento diante de Deus e Deus vai me dar estratégia. E se Deus não dá estratégia, Ele mesmo resolve, como foi aqui no 5 pães e 2 peixes, na multiplicação. Amém, irmãos? Vamos agradecer por aquilo que temos. Vamos agradecer. Recapitulando, primeiro, se senta. A multidão, Jesus, primeira coisa antes de multiplicar, Ele pede para a multidão sentar. Sentar fala de foco. A multidão talvez estava, onde é que eu vou? Será que eu vou lá? Será que eu vou? Não, se senta. Deus, da onde vai vir o seu milagre? Vai vir do seu esforço? Vai vir de Deus? Lógico, Deus pode usar o seu esforço, Deus pode usar aquilo que você tem, como nós estamos pregando. Segundo, Ele tomou os 5 pães e os 2 peixes, Ele assumiu o que Ele tinha, Ele não negou a realidade. Ele assumiu o que Ele tinha. Eu tenho 5 pães e 2 peixes, então é com isso que eu vou usar. Ele olhou para o céu, Ele sabia que era de lá que vinha o socorro. Meu socorro nunca veio do tamanho o meu socorro, irmão, nunca veio da minha conta do banco. Sempre veio do Senhor. E depois Ele os abençoou, que nós possamos abençoar aquilo que temos. Declarar bênção sobre aquilo que temos, para que Deus possa multiplicar. Enquanto a gente ficar amaldiçoando aquilo que temos, nunca vai acontecer nada. Porque Deus sabe que nós não somos fiéis no pouco, quanto mais no muito. Nós também seremos infiéis. Então, em nome do Senhor Jesus, que você possa lembrar dos leprosos que simplesmente caminharam com aquilo que eles tinham, na força que eles tinham, eles eram leprosos. E Deus fez o resto. Que você possa lembrar também da viúva, que ela derramou o azeite que ela tinha. Ela não foi comprar mais porque ela não tinha dinheiro, ela tinha pouco azeite e Deus usou o pouco que ela tinha. E que você possa lembrar também de Eliseu. O que vocês têm aí? Me traga um pouco de sal. Ele jogou o sal na nascente, ele jogou o sal ali e Deus mudou aquela terra.
É mais fácil desistir, irmãos. É mais fácil ir embora. É mais fácil procurar um outro lugar. Mas Deus, Ele pode abençoar onde nós estamos, com aquilo que temos. E Ele faz o resto em nome de Jesus. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Palavra abençoada, não é, irmãos? E como o Emerson falou, lembrando sempre que esse pouco que nós temos, quem deu também foi Deus. É por isso que Ele é tão precioso, porque foi o Senhor que nos concedeu. Vamos orar? Agradecendo ao Senhor por mais um culto, por esta palavra. Agradecemos os irmãos que nos acompanharam ou que vão nos acompanhar depois, por essa transmissão aí pelo Facebook. Que Deus abençoe sua vida. E nessa oração final, eu sei que já oraram por eles, mas vamos apresentar mais uma vez o presbítero Rodrigo e a nossa irmã diaconisa Cileide, que essa semana completaram mais um ano de vida. Que Deus possa continuar dando para vocês muita saúde, muita vida longa, amém? E que vocês continuem sendo essas pessoas abençoadas e abençoadoras. Para nós é uma grande alegria ter vocês, não só como nossos irmãos em Cristo, mas como nossos amigos, amém? Parabéns para vocês em Cristo Jesus. Vamos orar? Tem ensaio amanhã? Amanhã tem ensaio do Ministério de Louvor às 17h30, 17h30, amém? E domingo às 18 horas estamos aqui para o culto da família. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta palavra tão gloriosa que nós ouvimos da tua parte, Senhor, nos levando a refletir, Senhor querido, e não nos desesperarmos quando as coisas estão difíceis e complicadas, ó Pai. Mas como nós ouvimos aqui, nós devemos nos sentar, nós devemos avaliar a situação, ó Pai, agradecendo primeiro por aquilo que nós temos e levando diante de Ti, ó Pai, para que o Senhor possa abençoar e dali, meu Deus querido, produzir um milagre. Peço que o Senhor continue abençoando o cooperador Emerson e usando ele em Tuas mãos poderosamente, Pai. Quero te pedir também pela vida da irmã Cileide, pela vida do irmão Rodrigo, Senhor. Multiplica os anos de vida dos Teus servos, dê a eles saúde, vida longa e muita paz, ó Pai. Louvamos o Teu nome, Senhor, pela amizade que nós construímos, Senhor, no decorrer destes anos. Que o Senhor continue fazendo deles essas pessoas abençoadas e abençoadoras, ó Pai. Senhor, despede o Teu povo em paz agora, no retorno para os seus lares. Dê a todos um fim de semana abençoado, debaixo da Tua graça, Pai. Assim nós oramos, ó Deus, agradecidos, ó Pai, porque nós compreendemos que se temos 5 pães e 2 peixes, foi porque o Senhor nos concedeu, e é o Senhor que pode operar um milagre, Pai, através daquilo que o Senhor já nos concedeu. Gratidão, ó Pai, é isso que nós queremos ter no nosso coração, para com a vida, para com o Senhor e para com as pessoas que nos rodeiam, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, te pedindo e já te agradecendo. Amém e amém. Que o grande amor de Deus nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e que as doces consolações do querido Espírito Santo permaneça com cada um de vós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos.